Bem-vindos a mais um episódio de Sit Up com a Maria Melo, onde eu me sento e falo com vocês sobre literalmente qualquer coisa. E desta vez é quase 11 da noite de segunda-feira e eu lembrei-me hoje de tarde que eu ainda não tinha feito o episódio para, para hoje, para esta semana, para a semana que passou, porque entretanto eu há 2 semanas deixei 2 episódios basicamente feitos e gravados e pré-programados para lançar. E esta semana, entretanto, não o fiz. O que acontece? Estamos com a família na Escócia. Está cá minha mãe e o meu irmão. E a vida tem estado uma beca para um bocadinho para todo lado. Comprei roupa nova. Eu já andava à procura de casacos há muito tempo, finalmente comprei casacos. Agora estou à procura de meias, um essencial que a gente precisa, porque eu vou indo com as minhas meias e elas ficam com buracos, eu continuo a usá-las e depois elas chegam a um ponto em que elas são mais buraco do que meia e eu decido largá-las. É complicado. Mas efetivamente a vida anda um bocadinho turbulenta. Eu estou na reta final da minha escolinha. Eu acabei as aulas há coisa de 3 semanas atrás e estou a acabar os trabalhos finais. Falta-me um trabalho e um exame, e depois desse trabalho e desse exame eu acabo oficialmente este semestre e eu entro de férias. Enquanto a minha família esteve cá, nós viajámos. Uma coisa que eu ia fazer em maio só acabei por já fazer, portanto uma grandíssima parte da Escócia já foi batida, portanto toda a parte oeste, por assim dizer, não é? De Inverness para baixo, Loch Lomond, o Loch Ness, o Memorial da Segunda Guerra Mundial, uma cidadezinha que a gente passou, o Castelo de Stirling também. Nós vimos o forte de não sei quem, nós vimos os fortes maioritariamente ao longe, nós estivemos efetivamente nos lochs, nós passámos por muitos lochs, muitas montanhas. Genuinamente a Escócia em termos de natureza é maravilhosa, é incrível. E estar literalmente perto dos lagos e perto das montanhas faz-nos meter outra vez o mundo todo em perspectiva. Realmente nós somos uma gota no oceano, não é? Especialmente as montanhas. As montanhas são qualquer coisa, bárbara de se estar ao pé. E saber que há milhares de pessoas que vão fazer as trilhas pela Escócia é de loucos. O nosso guia era maravilhoso, ele teve-nos a ensinar muito sobre linguagem que se usa nas trilhas. As montanhas na Escócia são bem pequenininhas, portanto é fácil de fazer. Todas elas supostamente são fazíveis em 3 horas, dependendo do fitness level, mais ou menos, não é? Mas elas parecem todas gigantes e eu não sei efetivamente como é que as pessoas o fazem. Mas há de ser feito. Não sei se vai ficar para esta vez eu fazer uma dessas viagens, maioritariamente porque eu fiz uma lesão nas costas e esta desgraçada está difícil de recuperar, porque ela fica bem na zona do meu top, então aperta. E imaginem, na semana em que a minha família veio, eu treinei na segunda-feira, eles vieram na terça-feira, eu piorei na segunda-feira, porque eu fiquei uma semana sem treinar antes dessa segunda-feira, eu estava melhorzinha. Fui treinar, piorei, e depois meio que tive o tempo todo fora de casa com a minha família, e então sexta-feira foi o dia crasso em que a gente foi o dia todo viajar, e eu estive ali com o top, dor, só doloroso, e agora estou-me a recuperar. É o terceiro dia que basicamente não saio de casa. E está mais fácil de respirar. Está mais fácil de respirar, não vou mentir. Enfim, estou com umas atribulações
das quais não poderei falar porque acho que é importante manter uma certa distância daquilo que se mantém na internet para sempre. Mas estou com uns tempos atribulados em termos de relações. Eu acho que nunca escrevi tanto na minha vida. Acho que nunca li tanto na minha vida em questões académicas. O que é maravilhoso. Eu acho que a coisa que eu mais fiz durante este semestre foi literalmente escrever, escrever e escrever. Chegar a um ponto em que nós não tínhamos bem uma escolha de não escrever ou escrever, né? De dar espaço para a preguiça, porque nós tínhamos efetivamente muita coisa para fazer. Para vocês terem uma noção, o semestre são 10 semanas. Vocês têm 10 semanas de aulas e depois acabam e depois entram num período antes dos exames e depois têm o período de exames, aqui especificamente. E em 10 semanas de aulas nós temos 24 trabalhos para entregar em total. Sabendo que só 3 desses trabalhos estão fora dessas 10 semanas. Portanto, nós, efetivamente, em 10 semanas temos de entregar mais do dobro de trabalhos das semanas que temos. Portanto, é basicamente quase um trabalho por dia para fazer e para entregar. É frenético, é doloroso, mas ao mesmo tempo cria uma familiaridade com a escrita, né? Com a linguagem. Mas está a chegar a um nível tão grave que eu estou-me a tornar uma daquelas pessoas chatas, impossíveis de saturar, que está a falar na própria língua, mas depois manda para dentro da conversa uns termos em inglês. Só que eu também estou a desenvolver uma empatia com essas pessoas, porque eu estou na Escócia há quase, vai fazer 4 meses no final deste mês, e basicamente a língua principal que eu uso é efetivamente o inglês. E agora com os trabalhos eu escrevo maioritariamente em inglês e eu leio também maioritariamente em inglês, tanto os trabalhos quanto os livros para lazer. Então eu odeio-me por ser uma dessas pessoas, mas eu também tenho compaixão por mim, porque, né, é complicado. É efetivamente complicado. Complicado separar as coisas. Mas eu digo-vos, há uma coisa incrível de se falar uma língua no mundo que ninguém fala. Ou que ninguém fala, pelo menos dentro da Escócia, que é o português, que vocês podem reclamar de tudo e todos na paz e na tranquilidade do mundo. Porque ninguém vos entende. E é maravilhoso. Genuinamente, sabem quando vocês estão irritados e frustrados com alguém ou algo? Né? Como eu, que às vezes fico frustrada com o pessoal com quem eu vivo, que é bem porco nas zonas comuns, né? Que nos afetam a todos. E eu posso estar ao telefone com a minha mãe a dizer: esta gente é uma camada de porcos vagabundos que não sabem fazer nada e reclamam. Porque você não tem noção, mano. É uma hipocrisia cara. Porque elas ligam para as mães a chorar que as zonas comuns são todas nojentas, que o lixo está cheio e está empilhado e que cheira mal e que ninguém faz nada e que a cozinha está sempre toda suja e que os pratos estão sempre por lavar, mas elas deixam sempre o ponto fulcral, não é? Da questão de fora, que são elas que efetivamente sujam tudo e deixam tudo por lavar. Não são só elas, mas são maioritariamente elas. E depois as mães, né? Consolam-nas e ficam irritadas com elas, não é? Sobre nós, connosco, o resto do pessoal que vive aqui. E sem razão, né? Que é o famoso. Entretanto, é muito comum porque, não é? A gente mal se vê, a gente não cria muitas conexões com o pessoal que a gente vive. Então, como é que as pessoas vão e vêm e vocês não sabem? Porque a única coisa que vocês têm para dizer que as pessoas se forem embora é a falta de rotina de as ver e o facto de as coisas não... a louça delas nunca mais ser posta a secar, you know? Ou elas nunca mais aparecerem na cozinha, ou elas nunca mais, you know, vocês nunca mais sentirem aquele cheiro a pum das pessoas que efetivamente cozinham brócolos. Eu não entendo, mano. Eu não entendo quem, por sua
livre espontânea vontade. Livre espontânea vontade me compra brócolos e me cozinha brócolos. Mas é assim, é um sabor horrível, é uma textura horrível, parece que estás a comer um pedaço de uma árvore, ok? E o cheiro, mano, o cheiro que aquilo emana a cozinhar. Parece uma casa depois de toda a gente comer feijoada, estão a perceber? Mano, não dá, não dá, é horrível, horrível. Enfim. Eu, entretanto, não é? Continuo as minhas leituras. Eu estou muito curiosa para ler The Color Purple. Muito, muito, muito. Entre os filmes que eu quero começar a ver, que eu quero ver, temos o Retrato de Dorian Gray. Há sempre aquela coisa entre livros que são filmes, de ver o livro ou ver o filme. E, sei lá, o Retrato de Dorian Gray o Retrato de Dorian já está há tanto tempo na minha reading list que eu nunca mais lá chego, que eu estou a ponderar efetivamente só ver o filme. Mas um filme que eu quero muito ver é o Harriet, que saiu em 2019, porque a Harriet Tubman é uma mulher zona, é uma mulher com, M maiúsculo, e eu quero muito ver esse filme, eu quero saber mais sobre a história dela, porque eu estava a ver este episódio de podcast do Smosh Mouth com uma drag queen que escreveu um livro em que ela basicamente reaviva a Harriet. E depois ela entra basicamente nesta jornada para descobrir o que é a liberdade no século XXI, ao contrário daquilo que era buscar por liberdade no século XIX, não é? Plena época de escravos ainda. Mas não só. Ok? Livros também são parte da minha vida. Eu, entretanto, acabei de ler o livro que continha 2 peças, já devolvi, inclusive, esse livro. Eu quero acabar os livros. Eu quero acabar o livro que eu estou a ler atualmente, que é para eu devolver lá à biblioteca, que é para eu requisitar, se eles tiverem, né, um conjunto de poemas do Walt Whitman, que eu fiquei muito curiosa depois de ler as peças, sabendo que a voz de uma das personagens é inspirada e parafraseia diretamente poemas do Walt Whitman, o famoso poeta gay da América. Fiquei muito curiosa também para ler The Color Purple, só porque é um livro que também está na minha reading list já há muito tempo e eu efetivamente também não chego até ele. Portanto, é mais uma daquelas divisórias entre ver o filme ou ler o livro. Porque também existe o filme dirigido pelo Steven Spielberg, que dizem que é uma obra-prima, portanto, why not? Entretanto, em livros que eu estou a ler atualmente, eu estou a ler The Story of Iris, eu acho. É, né? Não, The Origins of Iris, de Beth Lewis. É um livro bem recente, eu diria. Eu não sei efetivamente quanto é que é o livro, mas eu acho que ele é bem recente. Eu posso ver aqui muito rapidamente. O livro é de 2021, nós estamos em 2025. É recente e é basicamente uma história bipartida entre o antes e o depois de uma decisão fulcral. Portanto, a Iris, né? Não vamos chamar de Iris, nós somos tugas. A Iris estava a viver um relacionamento extremamente tóxico com a sua então mulher, porque ela casou esta mulher, que chegou a um ponto tão desgraçado que após 7 anos ela decide fugir de casa, à lá adolescente contrariado, não é? E ela, durante a sua fuga, não é? Ela vai para o meio da floresta para reviver a segurança que ela encontrava e partilhava com o pai na natureza sobre as estrelas. Só que durante essa viagem ela depara-se magicamente com uma sua versão alternativa, fisicamente, que existe, palpável. Uma tal Iris que fez todas as decisões corretas na sua vida, ok?
que não escolheu a mulher que acabou por se tornar uma mulher extremamente tóxica e abusiva, a mulher que decidiu ir acampar com o pai ao invés de ir a uma visita de estudo, E por consequência temos uma Iris que ainda tem o seu pai, uma Iris que está feliz, está saudável, está tranquila. Portanto, eu estou sensivelmente quase a chegar à metade da história e eu estou profundamente impactada. Aliás, eu não estou a meio da história, não, eu estou para lá do meio da história. Eu estou profundamente impactada com o último capítulo que eu li, porque eu achei profundamente perturbador algumas das cenas descritas em termos de leituras. Mas falemos um bocadinho mais sobre a minha, visita ao City Centre, como eles chamam aqui, que é a baixa da cidade de Glasgow. Eu fui basicamente para os lados da minha faculdade, para os lados ao pé do Lidl, e eu continuei a descer a rua do Lidl, porque é uma rua muito velha, digamos assim. Tem alguns prédios novos, mas em regra geral é uma rua que está completamente decrépita, que está a ser restaurada. Os prédios estão a ser restaurados e estão a ser construídos prédios novos. Enfim, é uma zona um bocado vagabunda, meio velha, meio nova, que tem lá um prédio da minha faculdade que é extremamente novo, moderno. Então só está lá meio esquisito. E eu fui chegar nessa rua, basicamente, porque eu queria ir a uma loja. Uma daquelas lojas em que a gente vai vender as nossas coisas quando queremos dinheiro por elas. Eu não sei como é que se chama essas lojas. Mas certeza que vocês sabem do que eu estou a falar. Yeah. Tem um programa na televisão que é literalmente isto: as pessoas vão vender coisas que eles acham que são muito valiosas para ganhar dinheiro dessas coisas. Pode ser um cromo da bola que é muito antigo e é muito famoso e na verdade vale 10 mil euros ou uma cena assim. Eu queria ir porque eu queria ver se encontrava uma peça de joalharia que eu gostasse muito e que eu quisesse comprar. E eu estou a chegar àquela fase da minha vida em que eu tenho dinheiro para comprar as coisas, mas eu não tenho poder de compra para efetivamente comprar essas coisas. Ou seja, eu posso neste momento entrar em qualquer loja e comprar o item, regra geral, mais caro dessa loja. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu não vou suportar essa compra. Porque isso vai significar, Margarida, não ter o que comer nos próximos 3 meses. O que significa Margarida morta. Ok? Então eu estava a olhar para as coisas à volta e só me vinha à cabeça aquela ideia de isto tudo eram pertences de pessoas. Estas coisas têm todas histórias, estas coisas já foram usadas para pedir alguém em casamento, estas coisas já foram utilizadas pelo avô, pelo tetra-avô de alguém. Estas coisas já viram a guerra, spa, não é? Nós estamos a falar de um país de veteranos até certo ponto. E eu aqui olhar para estas coisas que provavelmente têm o triplo do valor né, do que realmente valem. Mas, enfim, como eu achei que era tudo muito caro, eu continuei a minha viagenzinha e eu acabei numa zona que eu tinha visto online. Porque eu basicamente fui ao Google Maps pesquisar lojas de roupa em segunda mão e apareceram muitas. Mas muitas... Aqui as lojas de roupa em segunda mão são muito ligadas a fundações. Fundações para caridade, basicamente. Vocês compram e o dinheiro vai diretamente para uma organização que luta contra o cancro, por exemplo. Ou então vai diretamente para uma fundação que ajuda veteranos, por exemplo. Mas eu não queria especificamente ir a uma dessas lojas. Eu só queria mesmo entrar numa loja de artigos em segunda mão que eu sentisse que não, tivesse aquela vibe de... Eu sei que os proprietários são gente como a gente e eles gostam daquilo que estão a vender e sabem daquilo que estão a falar. Então eu fui a esta zona e nesta zona tem 2 lojas de roupa em segunda mão. É uma zona bem
bonita, uma zona bem, assim, vintage, old school. E tem estas duas lojas. Eu fui a esta loja que tem, sim, o típico, eu diria, não é? Ar de loja em segunda mão, de roupa em segunda mão. Tinha racks de roupa por fora da loja. Tinha um manequim vestido com roupa vitoriana. Tinha, pá, incrível, simplesmente incrível. E eu fui lá, fui dar uma vista de olhos e eu encontrei este casaco de cabedal e eu apaixonei-me imediatamente pela porra do casaco de cabedal. Só que eu não estava bem com certeza de que o fit do casaco em mim seria muito bom. Ou que estava a ser bom. Então eu meio que fiquei com aquela coisa na cabeça e eu fui ver o resto das coisas. Passou-se 1 hora, passou-se 2 horas e eu basicamente, depois de olhar para tanta coisa e experimentar qualquer coisa, eu saí que eu fui sozinha, né? E eu precisava de uma segunda opinião, né? Porque toda a gaja sabe, toda pessoa que vai efetivamente às compras de roupa sozinha sabe que precisa de uma segunda, terceira, quarta, quinta, sétima opinião. E essa opinião ou vem efetivamente de mensagens de amigos, vem de parceiro ou parceira, ou vem efetivamente das pessoas que estão na loja. O que acontece? Eu utilizei maioritariamente a minha namorada porque os meus amigos mais próximos, que eu sei que me responderiam, bem rápido, não me iam responder com uma resposta satisfatória, porque o meu melhor amigo é literalmente a pessoa mais, sei lá, com o sentido de fashion mais zerado, mais ignorante que alguma vez vi na face da terra. E isto não sou eu a dizer, é ele mesmo. Portanto, ele estava fora da pista. A minha querida e amada disse-me basicamente se eu gostasse, eu levava, porque para ela estava tudo bom. Só que isso não é uma opinião, né? Então eu basicamente cedi e eu fui falar com as donas da loja, especialmente com esta senhora muito fofa, muito lindinha, baixinha, que tinha aqueles cortes de cabelo da Chanel, sabem? Aí, mano, linda, tá? Linda, arrebatadinha, fofinha, tudo. E eu virei para ela e disse assim, so what do you think? Não é? O que é que achas? E ela, puto, eu curti bem. E eu assim, não sei. Tenho meio que tipo, eu não sei se gosto muito como recai, aberto. E ela disse, então vamos ver lá fora, porque lá fora tinha um espelho que eu já tinha usado. Mas enfim, fomos lá para fora, eu estava com o casaco vestido e uma moça passa por mim e diz-me assim, it looks really good. E eu, assim, do nada, né? Ninguém perguntou a opinião, nada nisso, ela só disse aquilo porque sim, eu fiquei, confiança a subir e eu, uau. Enfim. E eu tinha pegado no casaco cabedal, tinha pegado num casaco preto que tinha um padrão vermelho, assim, de flanela por dentro. E eu adorei o padrão de flanela por dentro. Só que eu não tinha bem certeza da cor, porque se é uma cor que eu tenho evitado usar, regra geral, na Escócia, porque é um sítio já bem cinzento, é preto. E o casaco era preto e vermelho por dentro. Só que eu tenho andado a usar mais cor porque tudo na Escócia é meio que cinzento e preto. As pessoas vestem muito preto e regra geral é uma coisa muito triste de se fazer. E eu sentia que me estava efetivamente a deixar muito triste só usar preto. Então eu disse-lhe, mas eu não sei, tipo, eu não gosto, eu sei que eu não ando a usar muito preto. E ela disse-me, ok, deixa-me vir outro casaco. E ela sai-me com um casaco azul, mano, azul escuro, que por dentro tinha o mesmo padrão. Eu vesti o casaco e eu apaixonei-me. Ai, mãezinha do céu. Portanto, o casaco preto com o padrão vermelho por dentro era muito confortável, tá? Estava-me ligeiramente largo, que eu adoro, e era o mais confortável deles todos, basicamente. O casaco de cabedal é mais largote, é tipo um bomber jacket, não sei bem como chamar aquilo, mas é um corte específico que eu gosto e que tem as mangas mais largonas e tem esse fit mais largo que eu curto. E o casaco preto era basicamente a mesma coisa, só que o casaco azul era mais justo a mim, portanto dava mais forma, então eu curti mais. Então eu fui com ele. E ainda por cima, cor, mais uma vez, cor. E eu adoro cor. Enfim, amei, comprei coisa.
basicamente novos os dois. O casaco de cabedal tem alguma vida, tem alguma... Só me está a ver textura e qualidade à cabeça, mas não é isso. Tem aquele, assim, um olhar mais rústico. As pessoas sabem que já passou por coisas, já viveu qualquer coisa e agora vai viver comigo mais qualquer coisa, o que me deixa muito empolgada. Enfim, eu quero voltar a essa mesma zona porque entre as duas lojas tem um café que eu acho muito, assim, incrível, que também tem muito ar de caro e eu não sei efetivamente quem é que vai alinhar comigo nessa viagem. Quer dizer, eu tenho uma amiga alemã que ela parece-me ser muito bacana nessas coisas, com a qual eu quero viajar, juntamente com o Dário, para Edimburgo, pelo menos. Pelo menos uma vez, não é? Eu quero voltar a Edimburgo. Eu também quero voltar ao Loch Ness, porque eu fui ao Loch Ness e eu apaixonei-me por um anel. E eu não comprei o anel porque estava tudo muito em cima da hora. Nós tínhamos que voltar para o autocarro para continuar a viagem. E o fit do anel não era perfeito. E eu estava com medo de comprar alguma coisa de forma impulsiva, porque não era propriamente barato, mas também não era propriamente caro, mas eu também não risquei. E agora eu ando a pensar no raio do anel até hoje. Até hoje, passaram-se 3 dias. Dramática. Ai não. É o que é. É o que é e não há de deixar de ser. Efetivamente, eu quero voltar a essa zona, porque na segunda loja de roupa em segunda mão, eu fui lá com o Dário, entretanto. Porque nós tínhamos uma reunião marcada para a equipa de marketing do jornal digital do qual eu faço parte, que se chama Portugal Diplomático. Eu faço parte da equipa de marketing. E eu fui-me reunir com a Júlia e com o Dário. O Dário também faz parte do jornal. A Júlia está num curso de marketing. Então, eu pedi ajuda para nós fazermos um redesign de alguns dos nossos posts do Insta. Nós ficámos lá 3 horas. Mas antes disso, eu tinha 1 hora e tal para queimar e eu queria muito sair de casa porque eu estava há muito tempo fechado em casa. Então eu perguntei ao Dário se ele queria vir comigo a esta zona. E a gente foi a essa loja e a gente estava a ver casacos e casaquinhos e casaquetas e camisas. Chegámos à secção de camisas, mano. Quando a gente vê uma camisa assim de cor vinho, com os dragões... Ai, esquece, eu apaixono. O Dário mete aquela coisa e ele fica bem estiloso e ele compra aquilo. Mas antes disso, nós passámos por uma secção de camisas de manga curta. Eu ando há muito tempo à procura de camisas de manga curta. Só que no fast fashion não existe muitas camisas de manga curta que têm assim um corte mais largo, que seja mais confortável e que seja mais... e não retangular mesmo. Então eu encontrei ali. Só que ali tem um problema, é que muitas dessas camisas são camisas de trabalho. Portanto têm name tags, não é? Que eu não sei o que é em português, peço imensa desculpa. Com nomes de pessoas reais. Estão a perceber? Tem uma Alexis ali no meio, tem ali o Tom, tem ali o Bob. E até certo ponto eu acho engraçado e não me importaria de ter, mas eu tenho que lá voltar, eu tenho que vestir, eu tenho que ver o fit em mim, como é que fica, para ver se eu compro ou não. Mais uma vez é uma decisão porque não há dinheiro para tudo. Grande parte de mim quer efetivamente comprar o anel porque o anel vai estar comigo o tempo todo e eu sei que eu vou conseguir levar. Amanhã, entretanto, o meu irmão e a minha mãe vão embora e eles vão levar roupa que eu basicamente não uso aqui para eu ter mais espaço na minha mala de cabine para levar a roupa que eu efetivamente tenho aqui, mais aquilo que eu comprei aqui, tipo as toalhas, a manta que eu comprei, etc, etc. E portanto eu tenho que ter em conta o que é que eu vou conseguir levar comigo. O anel vai estar no meu dedo, eu vou conseguir levar comigo. Agora, se eu comprar demasiada roupa aqui, eu talvez não a consiga levar. Eu preciso efetivamente comprar calças, que as minhas estão a ficar gastas. Preciso comprar meias, necessário porque as minhas estão todas rotas. E eu queria muito comprar essas camisas de manga curta que eu não encontro em Portugal. Também, se verdade seja dita, Portugal não tem uma cultura de roupa em segunda mão muito grande, especialmente em Setúbal, que é onde eu vivo. Não tem uma cultura muito grande, mas eu sei que em Lisboa tem. Só que, mais uma vez, ir a Lisboa só para comprar roupa é uma tortura, não é? Portanto, eu queria aproveitar aqui que eu tenho tempo, não é assim tão longe da minha casa.
E mesmo que seja longe da minha casa, sei lá, é mais gostoso para mim, não é? Andar pelas ruas de uma cidade que se está a tornar a minha segunda casa do que ter de ir para Lisboa, que é uma cidade que eu associo muito mais com trabalho do que com lazer. Estão a perceber? Eu estou genuinamente a gostar muito da Escócia e eu, por muito que eu queira voltar para Portugal, eu estou a sentir efetivamente que fisicamente eu não estou pronta ainda para abandonar a Escócia. E por um lado eu dou graças a Deus que ainda me falta basicamente 2 meses, 1 mês e meio para sair, porque eu não quero sair. Tipo, se eu tivesse de ir amanhã, eu sinto que eu ainda tinha coisas para fazer aqui. E eu espero que quando eu sair daqui, efetivamente, eu espero já não ter essa sensação. Eu espero ter a sensação de trabalho cumprido. Tipo, eu já fiz tudo o que eu precisava de fazer. Mas não de uma forma triste do eu nunca mais vou voltar à Escócia. Não, eu espero voltar efetivamente à Escócia. E espero voltar numa de turista desta vez, não como residente. Porque eu não me consigo imaginar viver na Escócia. O nosso motorista da viagem disse-nos que existe um efeito da Escócia, maioritariamente de Glasgow, da Glasgow Effect, que é basicamente as pessoas vivem menos. E eu acho que é por uma mistureba de coisas, mas maioritariamente falta de sol é uma grandíssima delas. Falta de sol, falta de contacto com a natureza, eu diria. Embora tenha parques e tenha zonas verdes, tem muita zona que é só urbana. E a comida demasiado enlatada, demasiada fast food, não há peixe o suficiente. E isto vindo da pessoa que efetivamente vive numa cidade pescatória, não é? Sinto tanta falta do meu peixinho, vocês não têm noção. Bom, essa sou eu. Diga-se passagem, quando os meus queridos e amados vieram, eles trouxeram não só medicamentos, que eles sabem que eu sou uma velha, como eles também me deram, efetivamente, trouxeram comida! Eles trouxeram magdalenas! Eles trouxeram amendoins, que eu estava sempre a reclamar. E continuo a reclamar que esta gente não sabe o que é felicidade, porque eles não vendem amendoins sem sal. Eu encontrei um sítio aqui, que é estupidamente caro, que vende amendoins sem sal, e eles efetivamente deixaram de vender amendoins sem sal. Eu acabei com o estoque deles, porque eles tinham posto em promoção, porque eles iam fazer uma clearance, que é basicamente deixar de vender este tipo de produtos, e eu acabei com eles. Eu tenho literalmente os últimos 2 sacos da loja toda, e eles não vão continuar a repor. E isto não existe no Aldi, não existe no Lidl, que são as únicas outras 2 lojas assim de comida retalhista que vende produtos. Eles só vendem eles só vendem efetivamente amendoins com sal, ou então vendem amendoins tostados com não sei o quê e com barbecue Então só serão literalmente 500 gramas de amendoins com casca. Vai ser um prazer efetivamente descascá-los. E trouxeram umas minhas bolachas que eu costumava levar para a escolinha para comer, mano. Eu adoro estas bolachas. Nossa, que nostalgia do primeiro semestre deste ano, efetivamente. É isso. Eu em Glasgow sou uma margarida um bocado diferente. Eu sou uma margarida mais doméstica, ou a domesticalizada, porque eu faço 500 coisas, mas eu faço mais 500 coisas relacionadas comigo e com o meu bem-estar do que com projetos. Eu ainda tenho os meus projetos a acontecer, não é? O meu jornal digital, este projeto pessoal que eu comecei a desenvolver aqui, porque eu efetivamente estava a sentir falta de ter projetos para fazer, mas sei lá, eu comecei a fazer 1001 coisas relacionadas comigo
ir às compras, efetivamente, lavar a roupa, cozinhar. Cozinhar tem sido um hobby maravilhoso. Efetivamente, eu não gostava de cozinhar. Eu odiava cozinhar. Eu só cozinhava quando eu efetivamente não queria comer nada que já estava feito. Mas agora não. Agora é giro experimentar e ver no que é que as coisas vão dar. E como só tenho eu para responder, eu meio que se fizer porcaria e meter menos sal do que era suposto, ou exagerar na pimenta, ou não sei, sou eu que vou sofrer. O que é uma maravilha. Não há pressão. É só ver o que é que dá. Às vezes pelo cheiro vocês conseguem perceber se vai ser bom ou mau. Isso é um truque. A regra já, se o cheiro for mau, o sabor vai ser 4 vezes pior. Acreditem em mim, livrem-se de uma intoxicação alimentar e mandem para o lixo. Está bem? Vocês não estão a desperdiçar comida. Vocês efetivamente estão a salvar muita gente, não é? De sofrer. Seja pelo... Eu não vou dizer isto. Enfim, vocês conseguem imaginar. Eu basicamente ando a fazer isso. E... sabe, tenho um certo orgulho nisso. De cuidar de vocês mesmos. Embora às vezes comece a ser um bocadinho demais, não é? Porque vocês, sei lá, têm tanta coisa a fazer que toma precedente, né? Às vezes o trabalho toma precedente sobre a vossa vida, o que não deveria. Nós devíamos ter efetivamente um equilíbrio das coisas. Às vezes vocês não querem cozinhar, outras vezes vocês não querem ir às compras e pronto, lá está, começa a acumular coisas e às vezes isso faz com que vocês pensem que a vossa vida está completamente de pernas para o ar e que vocês têm de se organizar e às vezes não, às vezes é só respirar, dormir aquela 1 horazinha a mais e ir fazendo as coisas outra vez com calma, no seu tempo. Está tudo bem. Às vezes é só pedir ajuda também. Ninguém é de ferro. Então, e é giro. Porque não é fácil fazer esta coisa do adulto. Mas é tão gratificante, não é? De uma certa forma. E eu estou meio que com muita vontade de voltar a Portugal, maioritariamente para isso, para voltar a fazer 1001 coisas. Né? Com tempo, espaço, sem ter de me preocupar muito com o cuidar de mim, não é? Embora eu esteja a gostar desta fase da minha vida, eu sinto falta dessa minha faceta de multitasker, digamos assim, em que eu já recebi vários convites indiretos e convites diretos para ir ver coisas, para fazer coisas, e eu efetivamente não vou conseguir fazê-las porque eu não vou estar em Portugal, fisicamente. E eu já sinto falta disso, sinto falta de estar presente, de estar com a minha malta das artes e afins, porque é uma conexão diferente. Eu sinto, pelo menos, é uma conexão diferente do pessoal da política. E mesmo o pessoal, entre mim, como gajo da política e outro pessoal de marketing, de antropologia, de seja que campo for, é sempre uma coisa diferente. Acho que é mais um encontro de almas, de pessoas que estão perpetuamente insatisfeitas com o estado das coisas. Ou então simplesmente curiosas pelo porquê do estado das coisas, não é? Porque sabe, existe uma fase do nosso desenvolvimento que é a fase dos porquês. Mas efetivamente eu acho que eu nunca ultrapassei essa fase do porquê. Eu tenho uma boca muito grande e eu faço as minhas perguntas e eu sou curiosa. E é uma dádiva e efetivamente uma curse, né? É uma blessing and a curse. Vocês entenderam? Porque efetivamente às vezes eu satisfaço a minha curiosidade e as pessoas gostam que eu esteja atenta e gostam que eu esteja engaged. Mano, eu juro, vocês aguentem, tá? Porque eu estou deste lado, eu não estou a aguentar, mas vocês, por favor, sejam empáticos. Gostam que eu esteja, não é? Na cena, interessada. E há outras que simplesmente preferiam que eu estivesse calada. E é assim, na vida, vocês vão sempre receber um misto de reações para com a vossa forma de ser, não é? E eu sempre me apercebi e sempre reparei que dentro das artes essa minha curiosidade era sempre mais bem-vinda, não é? E mais bem recebida.
porque é real, não é? Não é uma coisa que eu finjo, é só curiosidade mesmo, do que no mundo do politicamente correto. Quando eu digo o mundo do politicamente correto, não é bem um mundo do politicamente correto. É o mundo da ética, um mundo da... Como é que se chama? Da etiqueta. O mundo da etiqueta. Existe uma certa etiqueta para com o mundo dos engravatados, que é o mundo famoso da política e não só, né? Das corporações e etc. Existe uma certa etiqueta que reprime a curiosidade, que reprime o interesse, que reprime a nossa verdadeira essência enquanto seres humanos, não é? E é um sistema, né? Ele começa nas escolas e depois vai para o vosso emprego e às vezes é instituído mesmo na família e ela vai-vos corrompendo pouquinho a pouquinho para vocês ficarem mais bem formatados dentro desta caixa, né? Então, meio que eu ando a demorar a entrar dentro dessa caixa e às vezes eu recebo, né, chapadas de realidade porque me falta etiqueta e às vezes eu recebo meio que um prémio por essa mesma falta de etiqueta. Porque eu consigo estabelecer relações, eu sinto, pelo menos, mais diretamente, não é? Por me faltar essa caixinha. Às vezes era muito bom ter essa caixinha, outras vezes é muito bom que eu não tenha essa caixinha. Não sei, estou-me a tentar adaptar, estou-me a tentar ver no que é que dá, por assim dizer. E dá a ser giro, pá, está a ser curioso. Um acessório, se vocês pudessem efetivamente escolher o acessório que vos define como pessoa, o que é que vocês diriam? Porque efetivamente eu estou assim meio que estou entre dois. Porque assim, os meus brincos, eu tenho uns brincos assim em argola, de ouro, que a minha avó me deu quando eu furei as orelhas pela primeira vez. E eu desde então nunca os tirei. Eu não tiro esta porcaria por nada no mundo, a não ser que um médico me diga para uma análise qualquer que seja, né? Que eu preciso tirar os brincos todos das orelhas. Eu não os tiro para nada. Entendem? Mas depois ao mesmo tempo eu criei um afeto muito específico com os meus anéis. Mas lá está, eu tiro os anéis para tomar banho, eu tiro os anéis para treinar. Eu acho que então a peça que mais me definiria seria efetivamente os meus brincos, porque eu não tiro os meus brincos para nada, já são parte do meu ser. Eu vou ser enterrada nestes brincos. Vocês não esperam por ver. Eu efetivamente vou ser arrumada na caixinha. Na caixinha não. Eu acho que eu quero ser cremada. Ou doada à ciência. Porque assim, na minha família tem um bocadinho de tudo. Eu tenho pessoas que querem ser enterradas, tenho pessoas que querem ser cremadas e tenho pessoas que querem ser doadas à ciência. E efetivamente a minha avó, da parte do pai, ela está tão podre. Amor, pensa numa pessoa que não tem todas as doenças conhecidas pelo homem. Não é possível, tá? Eu tenho certeza que ela está a criar uma modificação dela, tá? Vai ser nomeada por ela. Ela também vai ser estudada. Não tem como, não é possível. Não é possível. Coisinha da minha avó, eu gosto tanto dela, eu amo muito. Mas a minha avó, ela quer ser doada depois de morta para a ciência. Sabem, para aqueles laboratórios de medicina em que as pessoas estão abertas já foram abertas, já foram cozidas, já foram abertas outra vez, já foram descozidas, já lhe tiraram o fígado, já lhe puseram o fígado. Ela quer ser uma dessas pessoas. E quem sou eu, né? Quem sou eu? Imaginem se eu tivesse ido efetivamente para a medicina, como era o meu objetivo. Nossa Senhora, que trauma seria, não é? Que trauma. Imaginem se eu entrasse na salinha de dissecação e tivesse lá a minha avó. Ai, meu Deus, cruz credo. Não, estou bem, obrigado, estou ótima, foi um prazer. Por falar em ser e não ser, que não tem nada a ver, eu estava a ver este filme, efetivamente, que é um filme antigaço, 1900 e troca ao passo, ok? Em que é este homem que já desde criança sabia que ele não ia casar uma mulher. Ele não sabia o porquê, mas ele sabia que não ia casar com uma mulher.
Ele, enquanto está na faculdade, ele apaixona-se por um homem. Ele sente qualquer coisa por um homem. Ele não sabe que se apaixona, mas ele sente qualquer coisa pelo homem. Mas o outro homem, ele sabe que está apaixonado. Ele é um gay semi-assumido. O que era um gay semi-assumido naquela altura? Era um gay que sabia que era gay, que sabia outros gays, mas o mundo não sabia que ele era gay. Isso era um gay assumido na altura. Ok? Então eles começam a ter um caso, de certa forma. Um caso bem Nutella, como se diz hoje em dia. Um caso bem vanilla, assim, aqueles, bem românticozões mesmo, em que o ato mais íntimo que eles tiveram foi partilhar um beijo. É partilhar beijos. Enfim, mas chega a certo ponto do filme, eu não acabei o filme, eu tenho que acabar o filme. Chega a um certo ponto do filme em que o gay assumido, um dos amigos dele, é preso. E ele é julgado por um juiz mesmo, em court, como é que fosse? Num tribunal. E ele é basicamente despido do seu título, porque ele era um homem de alta sociedade, ele é despido do seu título e ele é preso por 6 meses, acho eu. Porque ele podia abdicar do título e ser preso por 6 meses, ou ele podia ser preso para o resto da vida e continuar com o título. Então ele obviamente decidiu perder o título. E isso choca o nosso gay assumido, mas a um nível interno que não está escrito. O homem começa a pensar na sua vida, mas numa perspectiva macabra. Começa a questionar tudo aquilo que ele já pensou que sabia e que não sabia, toda a sua coragem de desafiar o sistema e a sociedade e viver a pouca felicidade que ele vivia com o seu amante misterioso, não misterioso, mas escondidos. Todos os planos que eles tinham, vai por água abaixo, porque ele começa a pensar, meu Deus, não é possível que todo o mundo esteja errado e eu estou certo. É impossível que isto seja normal, que aquilo que eu estou a sentir seja normal, que seja correto, não é? Olha aquilo que aconteceu a este amigo meu. Pelo amor de Deus, eu não quero que isto aconteça. Nem a mim, nem a quem eu amo, nem à minha família. Nada. Eu não quero perder aquilo que eu tenho. Nada, eu tenho medo. Ele ficou com medo, desgraçado. Então ele chega a um ponto do filme em que ele começa a ficar mais frio, ele começa a ficar cada vez com mais medo e ele começa a ficar mais frio para com o parceiro. Até que chega um ponto em que ele vai para a Grécia, ele viaja e ele basicamente não fala com o amante dele. Quando ele volta decidido a acabar as coisas. E foi nessa parte que eu acabei. O amante dele diz que não é? Que isso é de loucos. É de loucos. Justamente nesta altura em que eles só podem confiar um no outro, que eles não podem falar com mais ninguém. Porque foi assim que o outro foi descoberto. Ele flertou com um guarda e o guarda /militar alemão atraiu para uma armadilha, para uma cilada, porque ele estava em cahoots. Ele estava metido com a polícia, basicamente. Foi assim que o homem foi preso. O amante dele avisa, né, que ele não pode confiar em ninguém, que eles estão basicamente juntos contra o mundo, mesmo em segredo. E o homem diz, não, nós não podemos meter as nossas famílias assim em perigo e blá 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 blá. E foi aí que eu parei. Efetivamente. Foi aí que eu parei, não sei o que acontece depois. Mas isso fez-me pensar muito sobre isso, não é? Sobre essas duas coisas. Primeiro, não é possível que o mundo todo esteja errado e eu estou certo, né? Porque há sempre esta questão do impostor, né? Deste sentimento de impostor de alguma forma, que eu tenho a certeza que houve no tempo da escravidão e que houve também durante as guerras pelas minorias, somente pelos direitos das mulheres, direitos dos homossexuais e por aí vai. Que é esse sentimento de como é que o mundo todo está errado, como é que o mundo todo não vê isto, não é? Mas depois existem sempre aquelas pessoas fortes que se apercebem que é o sistema. Não é que o mundo todo está errado, é que o sistema reforça estas desigualdades. Enfim, mas dentro disto,
há um outro pensamento que é bastante interessante, que liga diretamente com a questão da escravatura, que vem de uma ideia do Oscar Wilde, enquanto ele foi preso lá nas alturas dele. Nós estamos a falar de século XIX, sensivelmente, inícios do século XIX, talvez, não sei, Oscar Wilde, o tempo do Oscar Wilde. Finais do século XIX, finais do século XIX, início do século XX, potencialmente. Enfim, em que este homem lindo e maravilhoso vem-se com a ideia de que a bondade, certo? E a generosidade são a maior crueldade que se pode fazer dentro de um sistema desigual. Qual é que era a ideia dele? A ideia dele é basicamente esta, de o dono do escravo, que é bom para o escravo, está a perpetuar um sistema que o favorece a ele e que mantém o escravo emprisionado. Preso. Bom português? Não existe. Enfim. E esta ideia, não é? Nunca me tinha surgido. De que a bondade e a generosidade e o fazer o bom dentro de um mundo que é corrupto possa ser uma coisa má. É uma ideia muito inteligente, é uma ideia muito interessante de se pensar. Porque, efetivamente, nós só compreendemos que algo é mau quando essa coisa nos começa a afetar de forma negativa. Então, é muito cruel tratar um escravo de forma boa, porque isso impede-o de ver que ele poderia ter muito mais do que aquilo que ele tem. Porque o que é que seria um dono de um escravo bom? Seria o dono do escravo que não bate no escravo, que não trata mal o escravo, que simplesmente reforça a hierarquia social que eles têm, certo? Mas de forma bondosa. Porque o que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que não recebe monetariamente pelo trabalho que faz, não é? E na altura também era mercadoria, não era sequer uma pessoa, não é? Portanto, um escravo, regra geral, se ele recebesse educação, ou melhor, mentira, se um escravo efetivamente fosse permitido de ter uma religião, não é? Seguir uma fé, que fosse alimentado bem, que pudesse efetivamente ter o seu espaço de descanso, esse escravo era o mais infeliz deles todos, porque ele nunca conseguiria ver o potencial que ele poderia vir a ter, a vida que ele poderia ter, a liberdade que ele poderia vir a ter. Porque esse escravo não era o quê? Educado. Porque esse escravo não passava pelo sofrimento que os seus compatriotas, pelos seus irmãos passavam. Portanto, ele ficava o quê? Na escuridão. Porque ele não sabia. E isso, para Oscar Wilde, é a pior coisa que se pode fazer. Essas são as piores pessoas. É a escumalha que perpetua o sistema, que é horrível. Isso é uma ideia muito interessante que eu apanhei. Mas as ideias interessantes acabam mais ou menos por aí, porque isto é uma carta que ele escreve quando ele está preso, chama-se The Soul of Man. E é uma carta em que ele põe para a frente o socialismo, mas ele põe o socialismo para a frente dentro de uma perspectiva de individualismo, onde o individualismo significa não o ter, mas o ser, em que qualquer homem seria feliz e conquistaria o seu ser fazendo aquilo que ele quer e gosta, e não em ter aquilo que ele quer e gosta. Certo? Isto nós estamos a falar... Mentira! Nós estamos a falar de século XIX, porque ele apanhou a Revolução Industrial. Nós estamos a falar de finais do século XIX. Nós estamos a falar de uma pré-sociedade em que ele viu os inícios de uma sociedade capitalista, não é? Em que ele viu que o homem estava-se a apoderar demasiado de território e de bens materiais, e que isso estava a estragar o mundo. Então ele começa a olhar para o socialismo, não é? Como
uma forma para o socialismo e para o individualismo, maioritariamente o individualismo, como uma forma de fugir a esse capitalismo, o que é hoje em dia uma ideia muito bruta, não é? De se ter, efetivamente, porque na cabeça dele o individualismo acabaria com certas instituições dentro do socialismo, como por exemplo o casamento, como por exemplo a propriedade privada. Ele basicamente demoniza a propriedade privada dentro desta carta, a dizer que a propriedade privada é aquilo que corrompe o homem acima de tudo. Uma ideia bastante contrária, por exemplo, à de John Locke, que protege a propriedade privada e diz que o homem só é livre a partir do momento em que ele tem acesso à sua propriedade privada. É uma ideia bastante interessante que se contrapõe diretamente. É giro, é interessante de pensar as diferentes perspectivas. Algo de loucos. Algo que eu achei muito visionário da parte dele, uma pessoa que estava a viver no final do século XIX, não é? No final do século XIX estamos a falar de 1850 para a frente, ok? Uma pessoa que já via em 1850 e troca o passo o ideal de escravizar as máquinas para elas fazerem o trabalho que o homem não quer fazer. Entendem? Era assim que ele via e previa que o individualismo se iria concretizar. Porque o homem, a partir do momento em que escravizasse a máquina e lhes desse a oportunidade para... que os obrigasse a fazer os trabalhos que nós não queríamos fazer, elas, a partir dessa escravização, iriam nos dar a oportunidade como homens e humanidade de nos concretizarmos, porque nós poderíamos escolher tudo aquilo que nós queríamos fazer, para ser, no caso. Ou seja, quem quisesse ser pescador era pescador, quem quisesse ser filósofo era filósofo, quem quisesse ser político era político, não interessa. No caso, a própria instituição governamental seria mais um fim para as pessoas conseguirem concretizar o seu ser do que propriamente uma instituição que mantém a ordem e governa um certo território. Isso também é uma ideia interessante, trazida por Wilde. Interessante, mas louca, vamos ser honestos, não é? É uma ideia louca. Eu também não acabei de ler a carta. Ela não me prendeu muito, vou ser completamente honesto. Mas talvez acabe de ler, talvez não. Eu acho que já me resignei a não. Mas talvez leia uma review sobre ela. O Oscar Wilde tem uma forma de escrever meio idílica, meio maluca, que vos prende na leitura. Ele também adora usar palavreado caro, o que é fantástico. É engraçado por vezes, efetivamente. Mas ele também consegue ser bem cruel, digamos assim. É interessante. Eu estou há 1 hora a falar. É impressionante. Por mim, damos este episódio por acabado. Acabámos assim numa nota meio dúbia. Mas fica para refletir. Foi um prazer. Espero que vocês me voltem a acompanhar na próxima semana. E fiquem bem.